Então, longe de nós, meros mortais, tentar entender tudo que Paulo escreveu, mesmo fazendo a aplicação de uma exegese, de um estudo mais aprofundado. Nem o próprio contemporâneo Pedro conseguiu entender totalmente Paulo. Bom, mas nós caminharemos com algumas coisas mais simples acerca das cartas paulinas. De antemão, são 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo, ok? Algumas pessoas dividem elas divide as 13 cartas em 4 sessões e outras em 3 sessões, tá bom? A fim de que a gente consiga compreender melhor aí os escritos e também nos faz compreender melhor na hora da leitura e da aplicação. Você tem, por exemplo, uma das divisões são cartas pastorais. Então, obviamente, você vai ler ela em um tom de que alguém escreveu para um pastor. Então, o entendimento de versículos nas cartas pastorais precisa necessariamente passar por essa questão de ser uma carta escrita a um pastor. Não dá para fugir disso, tá? A gente vai pensar também qual que é a porção que elas ocupam no Novo Testamento, ok? Em questão de porcentagem, as cartas paulinas ocupa 1/3 do Novo Testamento, é um volume grandioso e muito significativo para o Novo Testamento. E qual que é a importância das cartas de Paulo para a época, para ele, para aquela questão que ele escreve, para aqueles irmãos que ele escreve, e para hoje? As cartas paulinas importam? Quanto importam? Como ler e estudar as cartas paulinas, tá bom? Porque... E aí? Então não dá para ver tudo que Paulo ensina apenas com a leitura. Ok, como fazer então? A gente vai pensar um pouco isso, é por isso que eu trouxe essa questão da exegese, que eu acho que é muito importante ao pensar as cartas de Paulo. E qual que é o tema, assunto de cada uma das cartas também, nós vamos pensar aqui. E principalmente, especialmente, a vida do apóstolo Paulo. Muito dos escritos, muito da tonalidade das cartas tem a ver com seu autor, obviamente. A gente tem que entender de antemão que o autor ele não é a sua consciência ou a sua personalidade, ela não é sugada de si e aí o Espírito Santo entra nele e o Espírito Santo começa a escrever. A personalidade de todos os escritores da Bíblia, ela é respeitada. Então, muito do tom, muito da escrita, sim, é de inspiração divina, mas você tem esse cara, ele é respeitado como pessoa também. Então, a gente tem que entender um pouco disso. Dito isso, eu só queria dizer para você, e aí já é sobre as cartas paulinas de fato, as cartas paulinas, as cartas de Paulo, é diferente de interpretar outros gêneros literários. A nível de exemplo, eu quero dizer, nós acabamos de estudar há pouco tempo os livros poéticos, o Provérbios, os Salmos, o Eclesiastes, entre outros. Ou se não os livros históricos, o próprio nome diz, são históricos, o próprio nome do que eu acabei de dizer diz respeito a como interpretar, que são livros poéticos. Então são poesias, são histórias, são... Enfim, então as cartas de Paulo, elas são interpretadas de outro jeito, porque elas têm o gênero literário de carta. Ela precisa ser lida como cartas são lidas, ok? A gente não entende isso que você pega, por exemplo, a carta de Romanos e você vai ler primeiro capítulo, segundo capítulo, como se fosse várias cartinhas, mas aquilo é uma carta apenas. As divisões foram feitas a fim de que nós pudéssemos nos localizar quando a gente for estudar, quando a gente for ler, quando a gente for preparar um devocional. Para melhor organização, mas originalmente aquilo era uma carta inteira, uma carta apenas, que quando chega no seu leitor original, ela precisava ser lida inteiramente. Então, a nível de ensino aqui, eu te diria o seguinte: você quer dar um estudo sobre qualquer trecho das cartas paulinas? Eu quero estudar sobre a carta de Coríntios.
sobre a carta de Tessalonicenses. Então leia a carta por inteiro, para depois você ter segurança de falar do capítulo 5, por exemplo, ou de falar do tema da ressurreição que está lá em Tessalonicenses, por exemplo, ou de falar do tema graça ou pecado que tem em Romanos. Leia a carta inteira, não leia a metade da carta. Eu não sei se você já escreveu cartas, ou se não, as cartas, se você pega só o meio dela, você vai ficar confuso. O que esse autor, o que esse escritor quis escrever? Então, a princípio, se você deseja dar um estudo depois desse curso que nós estamos tendo, por favor, leia a carta inteira. Entenda a intenção do autor do início ao fim, a fim de que você prepare um estudo com maior segurança, tá bom? Então, recapitulando, as regras de interpretação das epístolas ou das cartas paulinas, elas são diferentes de como você interpreta o restante da Bíblia, ou os outros livros da Bíblia. Cada porção, cada divisão da grande biblioteca de 66 livros, a interpretação dela deve ser respeitosamente obedecida, a fim de que nós façamos a leitura com a maior exatidão possível e a maior fidelidade possível do escrito do texto. Dito isto, eu não quero caminhar muito para além nos livros propriamente dito, antes de pensar um pouco na vida do apóstolo Paulo. Eu sei que já é muito conhecido a vida desse homem, talvez seja o personagem bíblico aí que a gente tenha mais informações sobre a vida dele, né? É claro que ele vai concorrer com José, com Davi, com Noé, mas no que diz respeito a Novo Testamento, talvez Paulo aí seja uma das pessoas que todo mundo tem alguma informação verídica sobre a vida dele. Mas eu queria trazer algumas a nível de criação desse homem, a nível de crescimento e de escolaridade, porque, de novo, os seus escritos e a forma como ele vai encarar a missão que Jesus dera para ele futuramente tem a ver com o crescimento desse homem, com o crescimento desse menino, na verdade. Então, Paulo, ele então, não há nenhuma controvérsia nesse sentido, ele é autor de 13 cartas do Novo Testamento. Alguns, por muito tempo, ou até hoje, alguns arriscam dizer que a carta aos Hebreus também é de autoria paulina, e outros discordam e vai dizer que pode ser que seja do Estevão ou do Apolo, mas a Paulo são originadas ou destinadas, então, essas 13 cartas. Paulo era um judeu, tá? Ele era um judeu perseguidor, extremamente comprometido com a fé, mas com a fé no judaísmo. É bom a gente lembrar disso, tá? Ele era um judeu, e se você já leu minimamente as cartas dele, você vai ver que ele também tinha cidadania romana, tá? A gente vai entender um pouco mais isso. Mas ele se converteu, eu estou dando um resumo geral para depois pensar nas minúcias da infância desse homem. Ele se converteu já com idade adulta e tornou-se um apóstolo entre os gentios. A missão de Paulo era se tornar um apóstolo entre os gentios, tá bom? Escolhido por Deus, tá? O Senhor escolhe Paulo a dedo para pregar para os gentios. Paulo, ele explorou quase todo o mundo conhecido ali no primeiro século, levando o evangelho de Jesus Cristo. Foi perseguido e preso, e ele morre então numa prisão em Roma, provavelmente decapitado em idade avançada ali pelos romanos.